culpa é sempre sua. Acredito que na era da internet, das mídias sociais, e não estou aqui para demonizar porque é uma boa ferramenta, mas a gente percebe que cada vez mais existe uma cultura sendo criada de culpa e medo, de forma impositiva para as pessoas. Se você tá gordo, é só você emagrecer. Se você tá viciado, é só parar. Se você tá pobre, é só não querer mais ficar pobre. É só decidir querer ter sucesso e riqueza. Se você tá com dificuldade, é porque você não quer. Você não tem disciplina, você não tem constância, você não tem vontade, você realmente não quer a mudança. Eu durante muito tempo comecei a me questionar sobre isso. O que seria especificamente decidir? Porque eu quero, eu não quero. Veja, uma pessoa que tá ferrada, ela não quer tá ferrada. Só que dizer pra ela, olha, a culpa é sua, você tá ferrado, beleza. Talvez seja, mas não ajuda. Eu não tenho como dizer pra pessoa que ela tá errada, mas eu não apresento uma solução, eu não mostro, não, você tem que decidir, aí você tem que acordar cedo, que você tem que ter disciplina. É isso. Porque imagina uma pessoa obesa. Ela sabe o que precisa fazer. Ela sabe que ela precisa comer menos, fazer uma atividade. A pessoa que sabe que está com um problema financeiro, ela sabe que ela tem que trabalhar mais, ela sabe que ela tem que pensar no que fazer para poder gerir melhor o dinheiro, enfim. A pessoa que sabe que tem... As pessoas sabem disso. As pessoas sabem. Mas saber não necessariamente significa mudança. Sim, é claro. Porque saber é uma coisa, fazer é outra. O saber é cognitivo. Eu sei intelectualmente, a internet então nos ajuda. Porque se você está do jeito que você está, é porque a culpa é sua, porque isso, porque aquilo. E eu fico pensando muito sobre isso. E esses dias eu estava até conversando com a Andressa, eu falei, cara, o quão difícil é a gente estruturar algo que seja realmente decente para as pessoas, para que a gente possa contribuir, porque é algo devastador a gente ver o quão as pessoas estão desmoralizadas. O quão constantemente as pessoas vêm desistindo de si, desistindo da vida. E existe uma morte que é pior do que aquela quando sepulta. E sim, quando o coração continua batendo, mas não existe sequer um motivo para a sua existência. O sofrimento acumulado, cada vez mais. Você entra nas redes sociais e a pessoa diz que a culpa é sua, porque se você tá assim, tá, tudo bem, já entendi. Mas o que você pode fazer para me ajudar? O porquê que eu tô nessa situação? Uma coisa que eu quero te alertar é que todas as vezes que você procrastina, deixa de fazer alguma coisa, você não consegue fazer determinada coisa, não é que você tá quebrado, que você é um inútil. É porque existe uma carga emocional por detrás daquilo dali que te impede de executar um determinado comportamento. Existe algo para além. Senão seria muito fácil, todo mundo que quer emagrecer, emagrecia, todo mundo que quer ir para academia, iria para academia. Concorda comigo? Sim ou não? Mas não é assim. Não é assim. Faça isso, faça aquilo outro. Cara, se essas fórmulas funcionassem, a gente não tinha tanta desgraça no mundo. As pessoas precisam começar a entender e a perceber que o seu passado, ele explica a sua dor, mas não define o seu destino. A gente precisa entender que a mesma vida que nos faz chorar é a mesma vida que será a base da transformação daquilo que eu preciso. Só que para isso não adianta me culpar dizendo que eu tenho que fazer ou não. Eu preciso olhar para mim e entender qual é a emoção por detrás disso. Por que eu evito fazer determinadas coisas? Porque eu não quero falhar. Por que eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas? Porque eu não quero perder o pertencimento. E aí a gente começa a ter mentiras com virtudes. Não, porque não me custa, eu posso ajudar, eu posso isso, eu posso aquilo outro. Você percebe que as pessoas hoje vivem sequestros emocionais, dependências emocionais? E aí o que acontece é que você não precisa decidir ser mais forte. Você precisa decidir ser mais verdadeiro com você. Você não precisa correr rápido. Você precisa mudar a direção. Hoje,
Não é sobre trabalhar até se destruir, decidir, se culpar. É reconstruir quem você é. É olhar e entender que eu preciso governar sobre mim. Eu preciso começar a entender que, se fosse tão simples decidir, o mundo não estaria do jeito que está. É óbvio. Quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas dizem: ah, então você está passando a mão na cabeça das pessoas, você está dizendo que tá tudo bem, elas estão... Não tá tudo bem não, cara, não tem nada bem. Agora, culpar também não vai ajudar. As pessoas precisam começar a entender, sim, que se abdicar da própria responsabilidade é se tornar incapaz de qualquer coisa, inclusive você se submeter a fazer coisas que você mesmo condena. Porque eu me abdico da minha responsabilidade. Não é sobre isso. É sobre entender o porquê que eu permaneço nesse comportamento. Por que eu permaneço com essa dificuldade? Quantas vezes você disse que ia fazer dieta? Quantas vezes você disse que ia economizar? Quantas vezes você disse que ia começar alguma coisa? Quantas vezes? Isso é um ciclo universal. A questão é o porquê que eu não consegui. O porquê. O porquê ou o que me sustenta a me manter onde estou hoje. Hipócrates tem uma frase maravilhosa que ele diz que antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a se livrar e se libertar daquilo que gerou a doença. A tese por detrás disso é que todo problema tem uma função. Todo problema que a gente tem na nossa vida, ele tem uma função de estar ali. A função de você não sair de uma relação violenta é não se sentir mais abandonado e rejeitado. Pelo menos eu tenho alguém do meu lado. A função de você não viver o teu sonho é porque você precisa ficar seguro e estabilizado aonde você está, porque o seu sonho é algo muito incerto. Ter um câncer é um problema real. Mas decidir como a vida vai ser a partir daquilo é uma das coisas mais complicadas que uma pessoa pode fazer na vida. Trabalhando no hospital, trabalhando na área de saúde, eu pude ter a oportunidade de ver algumas pessoas nessas situações com mais desejo de viver do que com pessoas que não tinham essa doença. Por que disso? Tem alguma coisa errada. Minha teoria é que você está acreditando em alguma mentira. E essa mentira se transformou numa narrativa e ela vem distorcer. A mentira, ela não nega as coisas. A mentira, normalmente, ela vem acompanhada de uma maneira legítima. Ela não nega a realidade. Ela distorce um pouquinho. A serpente, quando foi falar com Eva, ela não falou que Deus era mentiroso. Ela distorceu um pouquinho. Foi realmente isso que ele disse? Certamente isso não vai acontecer. Ela não negou a realidade. Ela apenas distorceu. E eu encerro esse vídeo te convidando. O que hoje você tem distorcido? O que hoje tem te mantido nesse comportamento? Medo, insegurança? Falta de autoconfiança? Baixa autoestima? Incapacidade, julgamento? Apontamento? Ridicularização? Pertencimento? O quê? Deixa aqui nos comentários.